Segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até mesmo o que lhe será, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem apresentação? Não? Bem, vamos lá. Pode se sentar. Prezados padres concelebrantes, prezados irmãos e irmãs, hoje nós não estamos celebrando as leituras, a liturgia do domingo, justamente porque para a comunidade é um momento especial, é uma missa em que se volta para o sacramento da confirmação. E as leituras e as orações da missa nos lembram justamente isso, nos dão uma catequese sobre esse sacramento que é o crisma. Nós ouvimos então o Evangelho dos talentos.
E por que hoje, no dia do sacramento da confirmação, nos é dado este Evangelho? Porque o Espírito Santo é que nos move para fazer o bem e colocar em prática, a serviço dos irmãos e irmãs, aquilo que nós recebemos de Deus. Na segunda leitura, nós ouvimos hoje da missa, da carta de Paulo, nós formamos um só corpo. E nesse formar um só corpo, ninguém pode se separar do corpo. Se separa, se um galho se separa da árvore, ele não dá fruto. Todos nós formamos um só corpo. Esta mentalidade, esta visão do Evangelho que Jesus nos passou, ela é tão importante no mundo que nós estamos hoje, muito marcado pelo individualismo, onde as pessoas querem de todo modo acentuar a sua individualidade. Mas quando acentuamos demasiadamente a nossa individualidade, o corpo perde a sua identidade. Como é necessário nós pensarmos enquanto família. Para construir uma família, é necessário morrer também para os próprios desejos. Senão a família não vai para frente. Assim também é na vida da comunidade. É necessário também a gente renunciar o individualismo para formar um só corpo. E este um só corpo é que produz os talentos. Caso contrário, nós enterraremos. Ora, quem nos faz então produzir? É o Espírito Santo. E vocês hoje serão crismados com a graça de Deus, momento em que se invoca sobre vocês o dom do Espírito, pela imposição das mãos. Esse gesto é um gesto que vem da comunidade apostólica. Os primeiros discípulos de Jesus, os apóstolos, logo após a sua morte e ressurreição, eles foram por todo o mundo e invocavam o Espírito, impondo as mãos sobre as pessoas. E é esse o sentido pelo qual o bispo hoje veio aqui, para impor as mãos sobre vocês, para que vocês recebam o Espírito. E logo em seguida, então, vocês serão ungidos aqui na fronte, com o óleo do crisma. Esse sinal dá a permanência do Espírito Santo. A alma é marcada com o Espírito, que nunca mais deixará de estar dentro de vocês. O Espírito Santo, portanto, o sacramento imprime caráter. Significa que o Espírito estará sempre na vossa presença. Nós cantamos no dia de Pentecostes esse belíssimo hino ao Espírito, Veni Creator Spiritus. E ali nós cantamos, um dos títulos do Espírito Santo é Doce Hóspede da Alma. O Espírito Santo, ele não agride a nossa alma, pelo contrário, é um doce hóspede. Tudo o que for de Deus é o Espírito Santo que nos abre para isso. O Espírito, portanto, nos dá a capacidade de discernimento, discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. E prezados jovens, no mundo que nós estamos, como é necessário o discernimento de saber aquilo que vem de Deus e aquilo que não é de Deus. Uma amizade, opções de vida, opções de internet, tudo isso nós temos que saber.
o que é de Deus e o que não é. Esse discernimento, quem é que faz? É quando nós ouvimos o doce hóspede da alma falar dentro de nós. E o Espírito Santo fala. É necessário rezar. Como é necessário silenciar diante de Deus. Na adoração eucarística, em casa, no momento de oração do terço, da Lectio Divina, que é a leitura orante da Palavra de Deus, a liturgia das horas, tantos já, graças a Deus, tantos leigos já conhecem e celebram a liturgia das horas. São momentos pelos quais nós ouvimos o Espírito falar em nossas almas sobre aquilo que nós devemos fazer e aquilo que devemos evitar. Isso é discernimento. Vocês, portanto, terão por toda a vida esta marca na alma, que é o Espírito Santo. Isso significa uma marca indelével. Vocês aprenderam isso na catequese. Uma marca indelével significa nunca deixará de estar. Assim como o batismo, o sacramento da confirmação também nos deixa esta marca. Prezados jovens, irmãos e irmãs, ninguém viveu melhor as suas capacidades, ninguém colocou mais em prática os seus talentos do que a própria Mãe de Deus. Pelo sacramento da confirmação, portanto, vocês recebem um dom ainda maior do que aquele do batismo, ainda mais. Para quê? Em vista do apostolado, em vista da missão, em vista de produzir talentos, de colocar em prática o que vocês receberam de Deus, seja aqui na vida da comunidade, seja na família, na universidade, na escola, no mundo do trabalho. É ali que vocês estarão produzindo muitos frutos, frutos que vêm do Espírito. E se vem do Espírito Santo, é verdadeiro. Se vem do Espírito, é de Deus. Não é obra nossa, é de Deus. Maria Santíssima, no dia de Pentecostes, ela estava ali, e junto com os apóstolos, ela também recebeu o Espírito Santo. E ela nos acompanha a igreja. Portanto, peçam sempre a intercessão da Santa Mãe de Deus para todas as escolhas que vocês tenham que fazer. Todas, hein? Peça a intercessão da Mãe de Deus. Escolha sobre o que, um curso da universidade, o que fazer, trabalho. Peça a intercessão da Mãe de Deus para a escolha de um casamento, de um namoro, de uma amizade. Peça a intercessão da Mãe de Deus. Nem todas as amizades são boas. Nós temos que discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Às vezes uma amizade não vai ajudar a minha família, não vai fazer bem para o meu casamento. Eu deixo de lado. Isso é discernimento. Isso é o Espírito Santo que está falando aqui dentro. Uma certa amizade vai me tirar do caminho da comunidade. Eu deixo isso de lado. Eu tenho que saber fazer escolhas. O Espírito Santo me ilumina, me dá a capacidade de compreender, e daí vem os 7 dons do Espírito: entendimento, ciência, temor de Deus, sabedoria. Na realidade, todos eles estão juntos, dos 7 dons. E é necessário, portanto, ouvir o Espírito. Mas onde o Espírito fala, aqui no coração, é o doce hóspede da alma. Isso é o discernimento, é a nossa consciência.
que todos nós somos chamados a ouvi-la, desde que ela seja formada. Mas vocês têm a confiança, nós todos temos a consciência formada. Na família, na igreja, na catequese. Hoje, peçamos então a intercessão da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, que olhe por cada um, para que todos nós estejamos na escola de Maria, para sempre ouvir o Espírito Santo. E a unção que vocês hoje irão receber é uma unção que torna o Espírito Santo um doce hóspede da vossa alma. Que esta graça tão grande não passe desapercebida, mas seja para produzir muitos talentos. E quando produzimos muitos talentos, nós então formamos um só corpo, formamos a família, a igreja, formamos a comunidade. Que Maria Santíssima interceda por nós, para que vivamos de fato o sacramento que hoje será administrado. Amém. Permaneçamos um momento em silêncio e meditemos a palavra que o bom Deus hoje, pelo Espírito Santo, nos dirigiu.